Você já se pegou perguntando, mesmo de repente tendo sucesso ou na vida, tendo uma boa remuneração, sobre o sentido da vida? Ou, melhor, você conhece gente, conversa com pessoas que falam assim: puxa, eu estou em dúvida, qual é o sentido da minha vida? Você não é o único. No vídeo de hoje nós vamos compartilhar o quanto importante o Ikigai faz como bússola para esse processo de transição. Meu nome é Minoru Ueda e a gente vai compartilhar nesse vídeo algumas estratégias práticas do Ikigai Flow para que a gente possa tê-lo como bússola, como direcionador da nossa transição. Sim, transição de carreira, transição de vida, todos nós passamos. E o Ikigai é bacana porque é um processo de autoconhecimento. E com o Ikigai Flow, o autoconhecimento gerando o engajamento da sua experiência do dia a dia. Sim, experiência do dia a dia. Isso explica porque em algumas atividades profissionais, algumas pessoas têm boas experiências e as outras pessoas não têm muita boa experiência. Isso ajuda não apenas aquela pessoa que está passando pela transição, né, da sua vida, quer seja por idade ou por maturidade, ou se está iniciando na sua vida ou na sua vida profissional, né? Ou está naquele processo de, tá chegando o pijama. Não, não se aposente, porque um dos primeiros pilares baseados na sociedade centenária de Okinawa, que trabalha a razão de viver do Ikigai, o propósito da vida, sentido da vida é nunca se aposente. Sempre continue desenvolvendo os seus talentos, seus pontos fortes, contribuindo para a sociedade. Essa questão da transição, eu lembro que há muitos anos, já fazem aí algumas décadas, essa reflexão já era um processo muito forte nos momentos de transição, principalmente na área executiva. Eu lembro que eu tive pelo menos 3 mentorados naquela época que eu tive acesso, né, através de todo o processo de a gente observar a transição de carreira da curva U. Sim, curva U, desenvolvido por 2 economistas que eu trouxe a cola para lembrar. Eu sempre esqueço o nome e a gente tem que realmente valorizar os estudiosos. É o David Blankflower e Andrew Oswald. Esses 2 economistas, eles observaram transições de carreira. Eles observaram no foco da economia, né, do próprio processo econômico. Então, transição de carreira com formato de U. A pessoa está lá no seu desempenho profissional e de vida, aí chega um momento que essa curva, ela pode ser curva emocional ou econômica, começa a fazer uma reflexão. Será que faz sentido o que eu estou fazendo? Será que eu coloquei a escada no local correto? E aqui cabe uma reflexão muito importante que eu, quando realizei a minha primeira transição de carreira, tá lá, né? A gente vai realizando as transições. Por isso o Ikigai, quando eu comecei a estudar os conceitos, e olha que interessante, a primeira vez que eu vi o Ikigai foi lá atrás, quando eu estava fazendo estágio no Japão, e tinha pelo menos 2 dos nossos coordenadores, e um deles principalmente, em todo o processo que a gente fazia, e ele acompanhava o nosso trabalho, ele falava assim: hoje meu Ikigai, né, ele está preenchido, né? E o Ikigai na sociedade japonesa essa expressão, é a expressão quando você faz sentido para a comunidade, quando está fazendo sentido para você, quando você faz uma ligação e você de repente está no estado de presença lá. Quando o Miralles e o Hector trouxeram e compartilharam essa obra Longevidade, né, o Ikigai, a longevidade, essa obra fantástica aqui, o Ikigai, o segredo japonês de uma vida longa e feliz, eles trouxeram para compartilhar a experiência de ambos, mas principalmente do Hector Garcia, que é casado com uma japonesa da ilha de Okinawa. Eles perceberam o segredo das pessoas centenárias lá que tinham uma boa qualidade de vida. Então a gente observa e a gente vai compartilhando sempre nos vídeos do nosso canal, por isso que se inscreva no nosso canal, essa importância do Ikigai Flow para o nosso dia a dia. E na transição de carreira que eu realizei há alguns anos atrás, foi justamente nesse período. Não tem uma idade, mas eu vejo, inclusive ontem mesmo, numa palestra que eu estava realizando,
Eu realizei 3 palestras e de 2 salas, né, porque a gente tem um tempinho para, de repente, encontrar o pessoal e conversar. Nas 2 salas, 2 jovens que provavelmente estão em torno de 30 e pouco, não perguntei a idade, educação, mas as duas, uma comentou comigo e falou assim, professor, essa questão do Ikigai, muito importante isso, e agora complicou o meu processo de autoconhecimento. Eu falei, como assim? Ela falou assim, professor, eu sou bem remunerada, sim, sou bem remunerada, o que eu faço, eu estou utilizando meus talentos, meus pontos fortes, mas eu não sei se eu amo, né? O senhor falou da questão do flow, né? Eu falei, como assim a questão? Porque eu sou bem remunerado, eu uso meus pontos fortes, mas eu sempre fico olhando no celular, né? Porque eu não tenho relógio, que horas são, né? O tempo demora para passar com as atividades profissionais que eu faço. E eu não sei se faz muito bem para a humanidade o que eu faço, né? Aí eu falei assim para ela, olha, fique tranquila, porque o Ikigai, esse processo do Ikigai, que é o diagrama, né? Que é o diagrama do, sempre esqueço o nome dele, do Mark Wynn, que ele desenvolveu, são as 4 grandes áreas, o que eu amo, o que eu faço bem feito, eu sou remunerado, e a questão de fazer bem para a humanidade é um processo de gerar o equilíbrio. Mas aqui eu comecei a explicar para ela que o propósito também do Ikigai, e é baseado nessa obra fantástica também do Ikigai, né? Essa é do Kenmoji, né? De um que a gente chama de uma pessoa que convive lá na sociedade japonesa, e ele coloca como um dos primeiros passos, ele não chama de pilar, o primeiro passo é comece pequeno, né? Então, foi o que eu falei para ela, olha, começa a observar se de repente, no seu fluxo, do seu flow, né? Se não tem momentos do que você está desenvolvendo o seu trabalho, já que você é bem remunerada, você desenvolve seus pontos fortes, se você começa a ter consciência do que você está trabalhando. Por isso o Mihaly Csikszentmihalyi, o autor, professor, psicólogo, que desenvolveu todo o processo do flow, ele fala de microfluxo. Isso é uma dica muito legal. Nas nossas atividades, sejam elas profissionais, sociais, em casa, nós temos momentos de microfluxo, ou seja, momentos que a nossa vida flui. Só que na correria, ou como eu não tenho uma atenção plena, eu não presto atenção que aquela atividade é uma atividade que eu perco a noção de tempo, que eu tenho um processo de engajamento, que eu tenho feedback imediato para mim. Eu tenho o meu próprio feedback, né? Eu me auto-feedback, né? E eu tenho metas claras nesse processo e momentos que eu utilizo os meus pontos fortes, meus talentos, as minhas competências, as minhas habilidades, por um desafio que está bem na harmonia, no encontro, por isso que o flow desse processo. E quando essa jovem executiva conversou comigo, eu percebi pelo não verbal que ela começou a meio ficar mais tranquila e não se autopunir, né? Sabe daquela questão mental que a gente fica batendo com chicote a gente? E ela falou assim, é mesmo, professor, eu tenho alguns momentos de microflow, né? Ela começou a utilizar também a experiência do Ikigai Flow, né? De observar, peraí, eu tenho momentos que eu amo o que eu estou fazendo, né, na minha atividade profissional. E olha só, olhando também, tem algumas questões da minha empresa que realmente acho que faz bem para a humanidade, faz bem para a sociedade. Né? Eu falei, olha, todas as atividades têm intenções positivas, é você observar, e isso é muito importante. Agora, a segunda pergunta foi muito bacana, dessa terceira jovem que encontrou. Ela estava com o marido dela, e aí ela falou assim, ai, meu marido falou para eu falar com você, né? Então essa moça, ela olhando o diagrama do flow, né? Ela falou assim, olha, professor, eu amo o que eu faço, né? Eu uso meus pontos fortes, meus talentos, o que a minha atividade profissional faz um bem muito bom para a humanidade, mas eu não sou remunerada para isso, né? E aí está uma reflexão de muitas pessoas, inclusive um dos mentorados que eu tive há um tempo atrás, quando a gente estava trabalhando o processo também da liderança positiva, com bases no processo dos pontos fortes, foi a questão dos pontos fortes que veio ao encontro dessa remuneração. Por quê? Porque aí é muito rápido nas nossas conversas, né? Mas aí o jovem marido comentou, falou assim, olha,
ela é muito boa no que ela faz, ela sente paixão, né? Ela tem a vocação, né? Que aí vem ao encontro desse processo. Agora, ela tem que ser melhor remunerada. Eu sempre falo que tudo aí é baseado no processo de todas as competências ligadas aos capitais psicológicos positivos, Dr. Luthans, sim, 4 capitais psicológicos positivos, principalmente no mundo organizacional, que ele percebeu que estão muito linkados, que é a autoeficácia, resiliência, esperança e otimismo. Iniciando sempre, como o Dr. Daniel Goleman, né, tem as competências emocionais, autoconhecimento, a autoeficácia tem muito a ver com o processo de você valorizar os seus pontos fortes, valorizar o que você faz bem feito. E essa primeira valorização começa com a gente. E aí, quando eu comentei sobre se autovalorizar, a autoeficácia, essa jovem falou assim, é mesmo, professor, falta eu me autovalorizar, né? Eu realmente, ela falou assim, mas eu não sei fazer propaganda. Eu falei, não é você trazer a questão do ego. A gente tem que trazer uma reflexão que o Marcus Buckingham e o Dr. Clifton desenvolvem nessa obra fantástica, Descubra os seus pontos fortes, que a gente também sempre compartilha, né, nos nossos vídeos, inclusive se você achar interessante, compartilha com aquele seu amigo, com a sua amiga, para se autovalorizar do processo dos seus pontos fortes. Eles comentam que você autovalorizar, né, no processo dos seus pontos fortes é responsabilidade e não é ego. Então, quando você se autoconhece, gera um processo de responsabilidade. Eu até anotei no meu caderno, não sei se foi no caderno ou numa das folhas aqui, nesse meu caderno que eu falo, a gente sempre, eu tenho os cadernos, né? Esse é o caderno de 2025, só de Flow e do Ikigai, que a gente vai fazendo as reflexões, né? Uma passagem, um filme que eu estou assistindo, né? Eu estava assistindo Sem Escala, né? Sem Escala, aquele filme que ele é um profissional que demite pessoas, né? Ele demite pessoas. E nesse filme do Sem Escala tem um momento que a gente observa que, olha que interessante, o propósito de vida dele, ou pelo menos os objetivos dele, era acumular milhas de viagem para nos voos, né, ter o local mais adequado, ter os espaços, era a milha de viagem. E ele começou a compreender no processo, olha que interessante, né, se a gente fazer uma ponte com o processo do Ikigai, né, e ele começou a refletir a sua atividade profissional, refletir os seus relacionamentos. Eu creio que ele era bem remunerado, sim, era bem remunerado, tudo isso. Mas voltando aqui a essa questão do Ikigai, aqui tem uma questão muito interessante. Aqui, ó, tá aqui, ó. O que eu quero, o que queremos ao acordar, né? O que queremos ao acordar? É um vídeo que eu assisti sobre o Ikigai Flow, né, de um vídeo que chama Ikigai, uma filosofia japonesa para encontrar o propósito. E tem uma frase do autor aqui, desse pessoal que desenvolveu, falando assim, ó, o que queremos ao acordar? Quando estamos totalmente imersos em nossas atividades, tanto que nada importa, estamos em um estado de flow. Ikigai nos ajuda a identificar o que é necessário para entrar nesse estado de flow e tornar essa busca sustentável e útil para o mundo. A mudança é dupla, mudança de mentalidade e mudar nossas circunstâncias. Então, por que eu fiz essa anotação e a reflexão com essa jovem que a gente estava conversando? Quando eu conversei com ela e com o marido dela, logo depois da palestra, eu falei para ela, e a gente falou muito do processo de autovalorização. E nesse processo de autovalorização, ela falou assim com bastante sentimento. Ela falou, olha, para mim é muito difícil conversar com os meus gestores sobre a minha carreira, né? De repente conversar sobre a questão do feedback também financeiro. E ela começou a refletir e ela falou assim, agora olhando realmente o processo do Ikigai e o processo que é uma responsabilidade eu também, não apenas desenvolver, mas também me autovalorizar, eu vou criar uma estratégia para conversar com os meus gestores também em relação a esse processo, né? E aí foi muito legal porque o marido dela
durante a palestra também a gente comentou sobre a importância da comunicação positiva e dos feedbacks, né, dos relacionamentos. Ele até comentou, falando assim, eu não quero assim entrar nessa seara da minha esposa, mas eu, particularmente, na minha atividade profissional, eu recebo bastante feedback de reconhecimento, feedback de correção, né? Ele não falou disso, ele falou, feedback positivo e feedback negativo. Eu falei, você recebe então feedback de desenvolvimento, feedback de reconhecimento, é isso, professor. E ele comentou, falando que quando eles conversam, ela fica até impressionada com o número de feedback de reconhecimento e de desenvolvimento que ele recebe, não apenas de correção. E é por conta disso que a gente sempre bate na tecla que qualquer relacionamento, que não é um relacionamento tóxico, pode ser um relacionamento tanto social, pessoal, profissional, quando tem esse processo das questões tóxicas. E um dos indicadores dos relacionamentos tóxicos é a falta de reconhecimento, a falta de uma comunicação positiva. O exercício que a gente compartilha da razão Losada. A razão Losada é um estudo da psicologia positiva baseado no Dr. Losada, que fez todo um estudo e vem fazendo um estudo de equipes de alta performance. Ele percebeu que as equipes de alta performance tinham uma comunicação com uma razão 3x1. 3 comunicações positivas para uma negativa. 3 relações positivas para uma negativa. Então essa questão também é um grande indicador para que a gente também possa observar o cenário. Mas a gente está voltando aqui ao processo de transição. Então eu tenho reparado muito, não apenas com essas duas jovens, mas nas conversas que a gente faz e também nos mentorados, né, que recentemente também um jovem mentorado também veio, né, um executivo, assim, com grandes resultados, mas ele falou assim, professor, eu estou com um vazio, Ele foi indicado pela noiva dele, que também conhecia o nosso trabalho no ambiente organizacional, e ele comentou, falando assim, olha, professor, eu atingi tudo, mas eu estou com um vazio. Ele veio falar assim, eu estou com um vazio existencial, e ele faz terapia, tá? Procurando sempre especialistas dessa área, né? Nessa área mental, de saúde mental. O que ele veio na mentoria era falar sobre as questões de carreira. Quando a gente traz o processo do Ikigai, e ele observa também, principalmente, os pilares do Ikigai do dia a dia, porque os pilares do dia a dia, quando eu estive no Japão fazendo estágio, eu percebia realmente que tinha uma questão muito interessante, que era o 4º passo que o Kenmoji compartilha nessa obra, que é a alegria das pequenas coisas. Por que aconteceu? No processo de transição de carreira, que eu particularmente também passei lá atrás, meu sonho era ser diretor de empresa com menos de... Bom, era aquela questão, eu quero ser diretor de empresa com menos de 30 anos. Não consegui ser, mas quase lá, tá? E aí, quando eu cheguei no momento da vida executiva, eu falei, tá, mas tá faltando alguma coisa, né? Eu lembro que a minha esposa estava gestante, né, nós estava no processo, e eu falei, peraí, né, onde que eu estou colocando, ela tem viajando muito, e aí eu falei, peraí, quero acompanhar minha filha, e o resultado, acompanhei, tanto é que ela, até hoje, já passaram alguns anos, é uma grande companheira também, é a questão da vida, tá, pessoal? E nessas reflexões de colocar essa peça que está faltando, e geralmente às vezes acontece, e geralmente, tá? Não é regra, tá? Não é regra, mas o que eu percebo quando a gente observa o Ikigai e com a questão do flow, do processo de engajamento, é a gente se engajar também em algo que possa fazer diferença para o mundo. E esse fazer diferença para o mundo, às vezes quando a gente, principalmente nesse momento de transição, né, eu tenho encontrado muitos jovens aí de 30, 35, é natural, tá, pessoal? Não fique num processo de autoavaliação, autojulgamento, não, autovalidação, valida, porque o Ikigai demonstra no processo, né, e aí nessa questão da curva do lá embaixo, assim, que os estudiosos observam, e eles também falam sobre isso, né, que é um processo do autoconhecimento, observar, e tem muito a ver com essa questão de fazer diferença para o mundo. E aqui a gente vem ao encontro lá da ilha de Okinawa e também das pessoas lá no Japão, até um dos jovens, né, um dos participantes lá quando a gente estava no estágio, ele falava assim que no processo do Ikigai no dia a dia, e hoje muitas pessoas que vão ao Japão reparam isso, né,
continua limpo e não tem nenhuma lixeira, pessoal. Não tem lixeiras, assim, pelo menos nas grandes cidades. As pessoas vão carregando, né, o seu próprio lixo. O seu próprio lixo é a questão da questão sustentável do processo, né? É de você observar também o outro. Então, utilizar o processo da autoterapia. Então, começar pequeno também tem nesse processo, né, de usar uma escutativa com as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que o Ikigai, no Japão, ele é muito mais individual, não é tão individual, né, de olhar só a minha vida, é olhar a comunidade. E hoje, refletindo e depois agora estudando bastante esse processo, eu agora comecei a lembrar, né, durante o estágio, né, quase que todos os dias a gente visitava alguma comunidade, sabe? Seja ela uma comunidade de uma escola, uma comunidade de pessoas com grandes desafios de vida, né? Mental, emocional, tudo isso, mas acima de tudo fazer diferença para a sociedade. Por isso que o Ikigai, às vezes, comete alguns desafios que eu vejo em algumas pessoas compartilhando e compartilham muito bem o processo, de iniciar às vezes com o que você ama. Porque se você é como eu, pessoal, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então o que eu amava era futebol, eu sempre compartilho isso, né? Tanto é que no meu livro Competência Emocional, meu foco era nas 4 linhas do campo, ou seja, jogando futebol, acompanhando futebol, e era só futebol, né? E aí fui atuar profissionalmente na área de comunicação e treinamento. E não foi assim, eu já amo isso. Não, foi através dos feedbacks, observando os pontos fortes. Tanto é que falei para vocês, a transição de carreira para retornar para essa área. Aí tem o processo do mindset de crescimento. Então, essa conjugação do Ikigai como flow, o Ikigai como um direcionador e o flow para tornar essa experiência engajada, ela é muito rico nas reflexões do nosso dia a dia. E eu quero compartilhar com você uma frase muito bacana que tem muito a ver com a nossa vida. É uma frase do sociólogo chamado Herbert de Souza, Betinho, que não está mais entre nós, que foi irmão do Enfio, se você é do século passado, talvez você lembre. O Betinho escreveu, foi um dos principais, uma das principais pessoas a trabalhar com o processo da questão da sustentabilidade, do voluntariado, do terceiro setor, de trabalhar todo o processo para as pessoas e nossos irmãos e irmãs que necessitam desse auxílio. O que somos é um presente que a vida nos dá. O que nós seremos é um presente que daremos à vida. Que presente você estará dando ou você está dando para a vida? O Ikigai Flow?